Olá pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de química e hoje eu separei aqui algumas coisas relacionadas às propriedades coligativas. Vamos lá. Então, o que estuda essa parte da química? Vai estudar algumas questões relacionadas aí aos líquidos e a mudança de fase deles, né? A evaporação e a ebulição. Então, a gente vai estudar a pressão de vapor, certo? A gente estudava, né, isso, relembrando, né? Estudávamos com isso como alterar a pressão de vapor de um líquido e também como alterar a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição de um líquido puro, beleza? Para esse primeiro momento aqui, né, para essa aula aqui que eu separei para vocês, eu separei a pressão de vapor, certo? E se você se lembra desse termo, né, do que significa a pressão de vapor, o próprio nome dela já é meio autoexplicativo. É a pressão que um vapor exerce em um recipiente fechado, beleza? Mas esse vapor, ele tem que ter sido originado a partir de um líquido, certo? Então a gente tem lá dentro de um recipiente, vou desenhar aqui rapidinho, a gente tem lá dentro de um recipiente fechado um líquido que está evaporando. Todos os líquidos evaporam, né, pessoal? Evaporação é um fenômeno que ocorre aqui na superfície do líquido. Ele vai evaporando, até que o vapor que foi formado aqui entra em equilíbrio com a fase líquida, ou seja, ao mesmo tempo que o líquido evapora, o vapor condensa novamente. Beleza? Então note que eu até destaquei aqui em equilíbrio. Beleza? Mas é a pressão que um vapor vai exercer dentro de um recipiente fechado. Aqui, como você pode ver, né, um gráfico de pressão por temperatura, a gente pode observar que a uma dada temperatura, eu vou pegar, por exemplo, aqui, sei lá, 40 graus Celsius, vou destacar aqui, a uma dada temperatura, cada líquido apresenta uma pressão de vapor, certo? Da água aqui, ó, menos que 10 kPa, do etanol aqui seria aproximadamente 20 kPa, do metanol seria aqui quase 40 kPa, certo? Para o disulfeto de carbono aqui subindo seria mais de 80 kPa, beleza? Então a gente pode perceber aqui que cada líquido apresenta uma certa pressão de vapor a uma dada temperatura. E com isso você já pode lembrar aí rapidamente, né? Quanto maior for a pressão de vapor que está sendo exercida ali no recipiente, quer dizer que mais vapor tem ali dentro, ou seja, mais volátil é o líquido. Beleza? Então, quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é o líquido, né? Mais ele evapora. Não sei se eu coloquei isso aqui. Coloquei, né? Algumas coisas a saber a respeito disso, a lembrar, né? Na verdade, né? A pressão de vapor, a gente pode dizer que ela indica a tendência de evaporação de um líquido, certo? Quanto mais volátil for o líquido, maior vai ser a pressão de vapor em uma certa temperatura. Aqui a gente pode até colocar o seguinte, né? Quanto maior for a pressão de vapor, claro, eu não estou relacionando, não que eu possa dizer que evaporar é a mesma coisa que entrar em ebulição, mas eu posso dizer que quanto maior a pressão de vapor, menor vai ser a temperatura de ebulição daquele líquido, beleza? E, por fim aqui, né? Quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, aí o líquido entra em ebulição. Tá? Isso aqui é bem importante, né? No caso é uma das propriedades, uma das características do líquido, né? Imagine ele vai evaporando, né? Vai formando muito vapor até que aquilo fica muito saturado, né? E a mudança de fase deixa de acontecer somente na superfície, né? E começa a ocorrer ao longo de todo o líquido, né? Essa acho que é a principal diferença da evaporação para a ebulição, né? A evaporação é um fenômeno natural, a ebulição é forçado, mas também a evaporação é na superfície, na superfície do líquido, e a ebulição é ao longo de toda a extensão daquele corpo, né? Daquele fluido, beleza? Então deixa anotadinho aí essas coisas para lembrar. Alguns fatores que afetam a pressão de vapor de um líquido, pessoal.
Primeiro, a natureza do líquido. Olha esse gráfico aqui, ó, como a gente tem em uma determinada temperatura, né? Por exemplo, aqui, ó, nessa temperatura mais baixa, que pega todas as curvas, a gente vê que cada líquido tem uma pressão de vapor. Sendo a essa temperatura aqui, ó, o éter como sendo o líquido que tem a maior pressão de vapor, beleza? Isso depende, claro, né, das forças intermoleculares que existem entre as moléculas ali, né, presentes naquele líquido. Quanto mais intensas as forças moleculares, intermoleculares, menos volátil é o líquido, né? Menos ele evapora e com isso menor a pressão de vapor. Agora, quanto menos intensas são as forças intermoleculares, aí mais volátil é o líquido, né? E mais ele evapora, beleza? Então essa é a ideia da natureza do líquido, está relacionado com as forças intermoleculares. A temperatura também influencia, né, na pressão de vapor, é natural, né? Quanto maior for a temperatura, maior será a pressão de vapor, né, que está sendo exercida lá dentro daquele recipiente e tudo mais, certo? Ou seja, quanto maior a temperatura, mais o líquido evapora. Acho que isso é bastante evidente, certo? E essa relação aqui eu acho que é bem legal também a gente lembrar, né, que relaciona a temperatura de ebulição, pressão de vapor e altitude, galera. Né? Quanto maior for a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica. Né? E lembrando que a pressão atmosférica é uma força, né, que está sendo exercida numa determinada área. Eu vou desenhar como se fosse uma seta maior assim, né, para representar essa força que está sendo exercida aqui. Então, se eu tenho lá um líquido, né, quanto maior for essa força que segura as moléculas, mais difícil é do líquido entrar em ebulição ou do líquido evaporar. E, consequentemente, quanto menor for essa força, quanto menor for a pressão atmosférica, menor vai ser a temperatura de ebulição do líquido, certo? E também, consequentemente, quanto menor a pressão atmosférica, maior vai ser a pressão de vapor. Né? Quanto menor for a pressão atmosférica, mais o líquido evapora e com isso maior a pressão de vapor. Então, se a gente observar aqui, ó, a 100 graus Celsius, por exemplo, a pressão de vapor da água, a 100 graus Celsius, perdão, a uma atmosfera de pressão, né, ou seja, ao nível do mar, a pressão de vapor da água, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, né? A uma atmosfera, a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Se a gente vai subindo, né, na altitude, ou seja, vai reduzindo a pressão atmosférica, a temperatura de ebulição vai diminuindo, beleza? Como é que você sabe que aqui é a temperatura de ebulição? Porque quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, aí o líquido entra em ebulição. Então, se eu tiver lá ao nível do mar, eu vou esquentando o líquido, vou esquentando, vou esquentando, vou esquentando. Quando a pressão do vapor se iguala a uma atmosfera, que seria o nível do mar, a água entra em ebulição. E isso dá exatamente nos 100 graus Celsius. Beleza? É assim que a gente obtém a temperatura de ebulição a partir da pressão atmosférica do local de análise, do local de estudos. Beleza? Isso aqui é bem relevante, assim, eu acho, né? Bem relacionado aí com questões geográficas e tal, né? Beleza? Então, essa é a ideia desse rolê. Aqui eu separei 2 exercícios para praticar aqui, né? Para aplicar esse conteúdo, são os 2 exercícios da apostila aí. Então, esse primeiro aqui, ó, o gráfico a seguir representa a pressão de vapor de 4 solventes em função da temperatura. Tá vendo aqui, ó, 4 solventes, 4 líquidos, né? Ao analisar o gráfico, foram feitas as seguintes observações. Apesar de metanol e etanol apresentarem ligações de hidrogênio entre suas moléculas, o etanol tem maior temperatura de ebulição, pois sua massa molecular é maior do que a do metanol. Bom, vamos imaginar que a gente está lá a uma atmosfera de pressão. Então, se a gente correr aqui pelo gráfico, ó,
cortando essas curvas de cada líquido, a gente obtém aqui os nossos pontos de interseção, né, o ponto que intercepta o gráfico aqui. Se a gente descer aqui, ó, para cada gráfico, a gente vai encontrar um valor de temperatura. É claro, tem que descer retinho aqui e tal, mas o que importa aqui é perceber que a temperatura que a gente encontra para o etanol é maior do que a temperatura que a gente encontra pro metanol, né? E se a gente identificar isso como pressão de vapor, né, esse gráfico aqui como pressão de vapor, quando a pressão de vapor do metanol se iguala à pressão atmosférica de 1 atm, ele entra em ebulição. Então essa daqui seria exatamente a temperatura de ebulição do metanol, assim como essa daqui seria exatamente a temperatura de ebulição do etanol. Isso acontece porque a massa molecular do etanol é maior que a do metanol, né? Ele tem 2 carbonos. Então a 1 está verdadeira. Legal. É possível ferver água a 60 graus caso essa substância esteja submetida a uma pressão de 20 kPa. Então vamos ver. Se a gente pegar aqui, ó, 20 kPa, vamos andar aqui no gráfico até encontrar a curva da água, né? Que dá aqui um pouquinho acima dos 60, né? Se a gente arredondar, dá aproximadamente 60 graus Celsius. Ou seja, nesse caso, né, se a pressão local for de 20 kPa e a gente aquecer a água, quando o vapor exercer pressão igual a 20 kPa, ela vai entrar em ebulição, o que corresponde aqui pelo nosso gráfico a 60 graus Celsius. Então, isso daqui está verdadeiro. E por fim, pode-se encontrar o disulfeto de carbono no estado líquido a 50 graus Celsius, caso ele esteja submetido a uma pressão de 120 kPa. Então, se a gente pegar lá, ó, 120 kPa, encontramos o gráfico aqui do disulfeto de carbono, certo? E vamos descer aqui até encontrar o gráfico. Você pode perceber que vai bater certinho lá na metade, né? Vai bater exatamente aqui, ó, nos 50 graus Celsius. Beleza? Ou seja, se a gente aquecer o disulfeto de carbono sob essa pressão de 120 kPa, ele vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo, vai virando vapor, até chegar em 50 graus Celsius. Então, até os 50 graus Celsius, é possível que ele esteja no estado líquido, né? A partir dos 50 graus, ele começa a entrar em ebulição. Então, a 3 também está verdadeira. No caso, todas as afirmações estão corretas, certo? Esse exercício aqui eu separei justamente para você perceber que a temperatura de ebulição depende da pressão atmosférica, certo? E isso está relacionado naturalmente com a pressão de vapor de um líquido. Quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, nós temos a ebulição do líquido. Então, essa é a análise que você vai fazer nesse gráfico aqui, certo? E para finalizar, aqui eu tenho esse outro exercício da apostila, que é um exercício discursivo, mas eu achei bem legal. Analise a tabela que apresenta a pressão de vapor a 100 graus Celsius para essas 3 diferentes substâncias: butan-2-ol, hexan-3-ol e água. Eu vou desenhar aqui as estruturas do butan-2-ol e do hexan-3-ol. Eu sugiro que você faça aí o mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexan-3-ol, né? E água, né? Véia de guerra, H2O. Beleza? Tá aqui uma tabelinha, né? A 100 graus Celsius, cada um desses líquidos apresenta uma pressão de vapor, certo? Bom, letra A. Esboce no gráfico a seguir as curvas de pressão de vapor relativas aos álcoois apresentados na tabela. Qual dos dois álcoois é o mais volátil? Então aqui, ó, a gente tem uma substância que quando está a 1 atmosfera, né, 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 1 atm, né? Quando está a 1 atmosfera de pressão, apresenta a temperatura de ebulição lá de 100 graus Celsius. Ao nível do mar, a temperatura de ebulição é 100 graus. Então, aqui é o gráfico da água, ok?
A gente observa aqui que o butano-2-ol tem a maior pressão de vapor. Então isso quer dizer que ele é o que mais evapora, né? Ele é o mais volátil. Em contrapartida, o hexan-3-ol tem a menor pressão de vapor. Isso quer dizer que ele é o menos volátil, ele é o que menos evapora dentre esses três líquidos. Então isso vai nos ajudar a construir o gráfico. Como que a gente poderia colocar isso aqui? Bom, a 100 graus Celsius, a pressão de vapor do butano-2-ol é 790 milímetros de mercúrio. Então eu vou marcar aqui 790 e vou tentar fazer um gráfico que passe por esse ponto aqui, ó. Eu vou tentar fazer uma curva. Como que eu faço essa curva? Subindo. Vou tentar fazer ele mais ou menos assim, ó. Não temos dados suficientes para fazer um gráfico certinho, mas é importante saber que o gráfico da pressão de vapor sempre é um gráfico ascendente, né? Ele sempre vai subir com o aumento da temperatura. Então aqui é o butano-2-ol, vou escrever but, certo? Já o hexan-3-ol, a 100 graus Celsius, tem pressão de vapor, vou mudar a cor, né? Tem pressão de vapor de 495 milímetros de mercúrio. Então, eu vou marcar aqui 495, vou andar aqui no meu gráfico até o 100. Né? E vou tentar fazer um gráfico que passe por aqui. Né? Pode ser assim, não tem problema. A gente não tem mais dados para fazer um gráfico bem bonitinho, né? Mas é importante perceber que ele vai ser uma ascendente, né? É apenas um esboço, né? Esboce as curvas de pressão de vapor, beleza? Então, se você tiver que analisar isso, né, vê lá a certa temperatura, qual que é a pressão de vapor, né? E com isso você consegue 2 pontos no gráfico e consegue traçar uma curva sempre ascendente, beleza? E para finalizar, letra B, explique, de acordo com a relação entre as forças intermoleculares e as temperaturas de ebulição, por que o butano-2-ol apresenta maior pressão de vapor que o hexan-3-ol à mesma temperatura. Bom, então à mesma temperatura, a gente viu que o butano-2-ol tem maior pressão de vapor, ou seja, ele é mais volátil. Isso acontece por quê? Porque a cadeia carbônica do butano-2-ol é menor. Cadeia carbônica menor, né? E, consequentemente, a massa molecular é menor. Beleza? Ambas as moléculas de butano-2-ol e butano-3-ol realizam ligação de hidrogênio na hidroxila, né? No caso lá no OH, mas também realizam dipolo induzido nas suas cadeias carbônicas. No caso aqui na cadeia carbônica, que a cadeia carbônica é apolar, né, galera? Cadeia carbônica. Beleza? Bom, no caso, então, os dois apresentam a mesma força intermolecular. Entretanto, a cadeia carbônica do butano-2-ol é menor, portanto, sua massa molecular também é menor, o que vai influenciar na volatilidade, certo? Quanto menor a massa molecular, menor vai ser a temperatura de ebulição dele, por exemplo, né? E menos intensas serão as forças intermoleculares. Sendo assim, ele é um composto mais volátil e vai apresentar a maior pressão de vapor. Certo? É meio esquisito falar isso aqui, né? Porque você precisa imaginar as moléculas interagindo, né? E a intensidade dessas interações. Mas sempre lembre que o que a gente analisa por primeiro para ver se o líquido vai evaporar é a força intermolecular, né? No caso aqui, os dois fazem a mesma força intermolecular, ligação de hidrogênio na hidroxila e dipolo induzido na cadeia carbônica, que é a apolar. Então, não tem como a gente discutir isso somente pela força intermolecular. A gente tem que analisar também a massa molecular, né? Ou seja, a cadeia carbônica, que é menor no butano-2-ol.
Beleza? E é isso, né? Separei esse último exercício. No mais, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco a gente se vê. Valeu, é nóis. Fui!